Olá, turma. Vamos continuar aí com o nosso estudo do sistema reprodutor masculino, tá? Vamos entender mais ou menos onde foi que nós paramos na aula passada, né? Para que a gente possa continuar a partir daí, tá? Nós dividimos, na verdade, né, o sistema reprodutor masculino em duas partes, né? A porção interna e a porção externa. Começamos primeiro com o estudo dos testículos, que vão produzir aí os gametos do sistema reprodutor masculino, tá? Nós vimos que o espermatozoide vai ser produzido dentro dos túbulos seminíferos, que é onde ficam armazenadas as células germinativas desse sistema, né, que são as espermatogônias, e a partir do processo de replicação celular, as espermatogônias vão se transformar nos espermatozoides, né? Nós também vimos que no interior dos túbulos seminíferos existem as células de Sertoli, que vão ser células que vão produzir substâncias que vão nutrir o espermatozoide, né? E nós também vimos que a testosterona vai ser produzida ali nas células intersticiais, né? Pelas células de Leydig, do lado de fora dos túbulos seminíferos, tá? Conhecemos, né? A gente aprendeu aí como é que se dá a produção tanto do espermatozoide quanto da testosterona. E continuamos, né? Fomos para o órgão seguinte, que no caso é o epidídimo, tá? E lá no epidídimo a gente descobriu que vai acontecer a maturação do espermatozoide e que esse espermatozoide vai ficar armazenado até iniciar o processo de ejaculação, né? Conhecemos o ducto deferente, que é uma estrutura que vai ser responsável por levar o espermatozoide do epidídimo até a vesícula seminal. Lá na vesícula seminal, a gente viu que é onde vai ser produzida a maior parte do sêmen, né? Um líquido branco, viscoso, que vai ser responsável por nutrir o espermatozoide, um líquido que é rico em frutose, rico em vitamina C, que vai fazer aí a nutrição do espermatozoide, né? Nós também vimos que o sêmen vai ser constituído em sua totalidade, né? Vai ser constituído do líquido produzido na vesícula seminal, mais o líquido que é produzido na próstata, mais o líquido que é produzido lá nas glândulas bulbouretrais, mais o próprio espermatozoide, né? Todas essas substâncias juntas vão resultar na composição total do sêmen, tá? Então a gente conheceu todas essas estruturas, nós conhecemos e aprendemos também que a próstata e as glândulas bulbouretrais vão produzir líquidos alcalinos, que vão ter a função aí de neutralizar o pH da uretra e o pH da entrada da vagina, né? Para poder diminuir a quantidade de espermatozoides que são danificados durante o processo de ejaculação. E a gente parou justamente aí, né? A gente conseguiu ver até a parte final das glândulas bulbouretrais e iniciamos o estudo da uretra, tá? Então a gente vai continuar a partir daqui. A uretra é um canal, basicamente isso, um tubo, um canal que vai ficar abaixo da bexiga, tá aqui a bexiga, logo abaixo já se inicia a uretra, tá? E ela vai da bexiga até a extremidade externa do pênis, tá? Até aqui a parte final do pênis. Algumas literaturas vão dizer que ela pode medir de 20 centímetros, vão dizer que ela pode medir 20 centímetros, enquanto outras literaturas vão dizer que ela pode medir de 13 a 15 centímetros, tá? Essa diferença de informação vai se dar por causa do tamanho do pênis, na realidade é isso, tá? Quanto maior for o pênis, maior vai ser a uretra, né? Não tem como divergir os tamanhos, tá? Vocês lembram que lá no início do conteúdo, quando a gente estava começando a estudar o sistema reprodutor masculino, eu falei para vocês que existem algumas estruturas que vão fazer parte do sistema reprodutor
e do sistema urinário. Então, a uretra é justamente essa estrutura que vai ligar os dois sistemas, tá? Só para deixar claro, isso só acontece aqui no reprodutor masculino. No reprodutor feminino vai ser diferente. O canal urinário vai ser um e o canal reprodutor vai ser outro, vai ser separado. Mas aqui vai ser um canal só, tá? A uretra vai fazer a comunicação entre os dois sistemas. Então, no sistema urinário, ela vai da bexiga, daqui até a extremidade do pênis, e no sistema reprodutor, ela vai da próstata, que é bem aqui, até a extremidade do pênis também, tá? Então, a gente já começa aí o estudo do próprio pênis, tá? Vai ser o último órgão do sistema reprodutor e também vai ser um dos mais importantes, né? É o principal, já que é ele que realmente vai estar associado ao ato sexual, né? Ele vai ser formado por dois tipos de tecidos, tá? Que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Mas a gente vai já entender a função desses tecidos, tá? Antes disso, a gente vai entender aqui a anatomia do próprio pênis, tá? Na extremidade do pênis, então, na parte final do pênis, a gente encontra a glande, que é essa região aqui, né? Comumente chamada de cabeça, a gente chama de glande, tá? E aqui na glande a gente consegue ver a abertura da uretra, um canalzinho bem fininho, minúsculo, tá? Que vai ser responsável por comunicar, né, o meio interno com o meio externo, tá bom? A pele que envolve a glande, nessa pele aqui, a gente vai chamar de prepúcio, tá? E o estímulo erótico, né, vai acontecer pela manipulação do prepúcio sobre a glande, tá bom? Essa região, ela tem que ser devidamente higienizada para poder retirar o esmegma. O que é o esmegma? É uma secreção esbranquiçada e fétida, né, que fica aqui nessa região por causa da manipulação aqui do prepúcio, né, sobre a glande. O prepúcio acaba soltando algumas células que ficam acumuladas aqui nessa região e que vão formar essa secreção fedorenta, tá? Então é preciso fazer a asepsia de forma correta para poder fazer a retirada dessa secreção, tá bom? Quando a glande não consegue, né, ficar exposta depois do movimento do prepúcio, a gente diz que esse paciente tem fimose. E quando ele tem fimose, é muito difícil ele fazer a higiene da maneira correta, tá? Então, é preciso fazer uma cirurgia para retirada do excesso de pele, tá bom? Para que ele possa fazer esse procedimento e também para que ele possa ter um maior espaço aí para conseguir o prazer sexual, tá? E no caso, o cara que tem fimose, ele não consegue expor a glande por completo, né? E o estímulo vai se dar justamente nisso, né? Na manipulação do prepúcio sobre a glande, tá? É uma região muito enervada, é uma região cheia de nervos que vão ter aí a função de captar os estímulos eróticos, tá? Os corpos cavernosos, né? Os corpos cavernosos a gente vai ter dois na região dorsal do pênis, tá? Aqui nesses tecidos, o tecido cavernoso, né? Que vai estar a maior parte dos vasos sanguíneos que vão participar do processo de ereção, tá? Tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso vão se encher de sangue para poder resultar na ereção. E isso vai acontecer por causa dos impulsos nervosos que são captados lá pela manipulação do prepúcio sobre a glande, tá? Esses impulsos vão fazer com que as artérias do pênis se dilatem e
Conforme elas se dilatam, elas enchem os corpos cavernosos e o esponjoso, inflando o pênis, né? Enchendo esses corpos de sangue, fazendo com que o pênis fique ereto, tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, as glândulas bulboretrais já começam a produzir um muco. A gente conversou que as glândulas bulboretrais produzem dois tipos de substância. Uma substância alcalina, que vai ter a função de neutralizar o pH da uretra, e também uma substância que vai ser esse muco, né, que vai ter a função de lubrificar. Então, a partir do momento que acontece a ereção, na mesma hora as glândulas bulboretrais já começam a produzir esse muco para fazer a lubrificação. Uma particularidade do corpo esponjoso é que ele fica, né, ele protege a uretra, tá? A uretra fica aqui, ó, na parte interna do corpo esponjoso, tá? A gente já sabe que a uretra vai participar, né, do sistema reprodutor e do sistema urinário, né? E para que não haja aí uma troca de fluidos, né? É necessário que os músculos que estão na entrada da bexiga se contraiam durante a ereção para não entrar urina dentro do sêmen e também para não entrar sêmen dentro da bexiga, tá? Então, os músculos da urina, a partir do momento que acontece a ereção, eles vão se contrair para evitar essa troca de fluidos, tá? Quando o estímulo sexual chega no ápice, os impulsos são captados pela medula espinhal, tá bom? E vai começar aí o processo de ejaculação. Esse processo se inicia lá no epidídimo, né, que é onde os espermatozoides estão armazenados. Então, ele começa a liberar esses espermatozoides, vão passar através do ducto deferente, das glândulas seminais, da próstata e, por fim, vão chegar ao pênis e ao meio externo, tá? O importante para a gente lembrar é que o espermatozoide, eles são inativos em meio ácido, né? Eles só vão se tornar ativos quando estiverem em meio alcalino e esse meio alcalino vai ser aí provido, né, pelos líquidos que são produzidos na próstata e nas glândulas bulboretrais, tá? Que vão neutralizar o pH da uretra e o pH do canal vaginal, tá bom? Aqui a gente finaliza o estudo do sistema reprodutor masculino e a gente já pode iniciar o sistema reprodutor feminino, tá? Igual no sistema reprodutor masculino, a gente vai dividir aqui esse sistema em dois grupos, tá? Um grupo de órgãos internos e um grupo de órgãos externos, tá? Aqui nesse sistema a gente vai ter órgãos que vão desempenhar funções do sistema endócrino, né, na produção de hormônios e desempenhar funções nas atividades sexuais e as atividades reprodutivas, tá? A gente vai entender qual órgão desempenha qual função a partir de agora, tá certo? Entre as estruturas internas, a gente vai ter o útero, que é essa região aqui, tá? A vagina é a região interna, tá certo? As trompas de Falópio ou tubas uterinas e os ovários, tá? E as regiões externas vão ser a vulva, que é toda essa região, e as mamas, tá bom? Então, assim como foi o estudo dos outros sistemas, a gente vai conhecer essas estruturas e a gente vai aprender as suas funções dentro do organismo, tá? Vamos começar pelo estudo do ovário, tá certo? Os ovários são as gônadas femininas, né? Eles equivalem aos testículos lá nos homens. É onde vai ser produzido o gameta, tá? Que são os óvulos. E também vão secretar hormônios, né? Hormônios que vão ser responsáveis pela fertilidade, pela menstruação e pela maturação sexual, né? Que é
hormônios que vão transformar a menina em mulher, né? Que vão amadurecer o indivíduo para começar a desempenhar funções, atividades sexuais e reprodutivas, tá? Isso vai acontecer a partir dos hormônios que são produzidos aqui no ovário, tá bom? Os ovários, eles ficam presos ao útero e à cavidade pélvica, né, por meio de alguns ligamentos. Esses ligamentos a gente vai chamar de ligamento suspensor do ovário, tá bom? E eles ficam presos ao músculo psoas, que é um músculo muito importante, muito conhecido, ali na cavidade abdominal, tá? Eles vão possuir esse formato oval, né, que é semelhante ao formato dos testículos, tá? E uma particularidade aqui dos ovários é que quando a mulher chega na época da menopausa, eles começam a atrofiar, tá? Quando as funções deles vão ficando, como é que eu posso dizer, irrisórias, né? Quando vão ficando, começam a produzir pouco, começa a ter pouca atividade nessa região, eles vão atrofiando, tá? Como eu já falei, eles vão possuir funções de produção do gameta, né? Vão produzir o ovócito e vão maturar o ovócito até ele se tornar o óvulo, né? Óvulo que vai estar maduro o suficiente para poder participar do processo de fecundação, tá bom? Diferente da produção do espermatozoide, o gameta feminino, que é o óvulo, ele vai ser produzido quando a mulher ainda está na barriga da mãe, tá? Lá pelo 5º mês da gestação, a gente já produz todos os nossos folículos que vão ser utilizados aí durante a vida, tá? Só que assim, o que é incrível é que o número de folículos ele vai diminuindo gradativamente conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se desenvolvendo. Ó, lá pelo o 5º mês de gestação, né, do 3º ao 5º mês de gestação, a gente produz em torno de 7 milhões de folículos, tá? Quando essa criança nasce, esse número já diminuiu para 2 milhões de folículos imaturos. Quando essa menina chega na puberdade, esse número já diminuiu para 400 mil ovócitos e alguns folículos já começam a se desenvolver aqui no período da puberdade, né? Geralmente vai ser liberado um folículo por mês e cerca de 400 ovócitos durante toda a vida, tá? Então, vão de 7 milhões de ovócitos que foram produzidos lá dentro do útero para 400 ovócitos que vão ser produzidos ou vão ser maturados e liberados durante toda a vida. Todo mês vai amadurecer um ovócito, né? Todo mês vai amadurecer um único óvulo que vai ser expelido para acontecer a fecundação, tá? E a fecundação é o processo em que o espermatozoide penetra o óvulo, né, para formar o zigoto. Se não acontecer a fecundação, esse óvulo ele vai se degenerar e vai sair do sistema reprodutor feminino também junto com a menstruação, tá? Só para deixar claro, a ovulação é quando o óvulo, né, o ovócito secundário, rompe a parede do folículo, que é essa estrutura rosa aqui, e a parede do ovário, tá? O óvulo, ele rompe a parede do folículo e do ovário, certo? Mas vamos entender como se dá aqui o ciclo ovariano, tá? Como é que essas coisas acontecem. A gametogênese, ela vai acontecer ainda lá quando a gente ainda está no ventre das nossas mães. Então, a gametogênese, ela vai acontecer aqui. Somente aqui, tá? Nenhum desses outros passos vão estar incluídos na gametogênese, só aqui.
Não sei se vocês lembram, né? Mas eu expliquei sobre a gametogênese, que é a produção do gameta, que lá no sistema reprodutor masculino a gente chamou de espermatogênese, né? Que é a produção do espermatozoide a partir das células germinativas do sistema, que são as espermatogônias. E aqui no feminino, a gametogênese a gente vai chamar de ovogênese, que é a produção do óvulo a partir das células germinativas do sistema reprodutor feminino, que são as ovogônias. Então, as ovogônias são as células germinativas desse sistema, tá? E elas vão se multiplicar para poder formar o ovócito aqui no processo de produção do gameta, tá? Essa parte não está no slide, então anota. Existem esse processo de gametogênese, esse processo de produção do gameta vai acontecer em 3 fases, tá? 3 etapas básicas, que vai ser o processo de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação, tá? No período de multiplicação, vai ocorrer ali lá pelo terceiro até o 5º mês de vida, né? Quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Nessa fase, vão acontecer diversas replicações celulares lá nas ovogônias, né? Que são as células germinativas do sistema reprodutor feminino, tá? No período de crescimento, as ovogônias começam a aumentar de volume e a gente passa a chamar agora de ovócito primário, tá certo? E esse processo ainda está, né, ainda ocorre dentro ainda durante a gestação, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, tá? E existe ainda o processo de maturação, que é onde se inicia o processo de meiose, né, que é outro tipo de replicação celular, mas essa replicação celular vai ficar estacionada até essa menina chegar na puberdade, que é quando o corpo começa a produzir o hormônio folículo estimulante lá na hipófise, tá? Então, esses ovócitos são produzidos e vão ficar armazenados aqui no ovário dessa menina até ela chegar na puberdade. Quando ela chega na puberdade e começa a produzir o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, aí sim começa aqui o ciclo ovariano, tá? Que a gente vai compreender. Só quando chega na fase da puberdade é que os óvulos vão começar a ser maturados para poder ser liberado todo mês, tá certo? Vamos entender aqui como é que se dá o ciclo. A gente já viu a ovulação, né? Já vimos que a ovulação vai ser aqui a parte mais importante do ciclo reprodutivo, já que a fecundação só vai acontecer se houver a liberação do gameta, tá? E a ovulação é basicamente isso, né? A liberação do ovócito, tá? E é importante a gente saber que o ciclo ovariano, ele vai acompanhar o ciclo uterino, né? Todo mês a mulher libera um óvulo e todo mês o útero se prepara para a implantação do embrião, se no caso de ocorrer uma gravidez, tá? Vocês lembram que eu acabei de dizer, né? Que a gente já nasce com uma quantidade X de folículos, né? Cada folículo vai ser uma estrutura que vai guardar, né? Que contém o ovócito por dentro, que contém o folículo por dentro. Então, aqui tem o ovócito mesmo. Tá aqui o folículo, essa região rosa, tá? E o ovócito, essa região amarelinha com um núcleozinho vermelho, tá bom? A partir do momento que começa, né, a menina começa a sofrer os efeitos do hormônio folículo estimulante, né, que é o FSH, o ovário começa a desenvolver esse folículo, tá? Como é que isso vai acontecer?
O ciclo se inicia mesmo com a liberação da gonadotrofina. Tá? A gonadotrofina a gente conversou lá no sistema endócrino, que é um hormônio produzido pelo hipotálamo, né? O hipotálamo produz a gonadotrofina e a gonadotrofina vai estimular a hipófise a produzir o FSH e o LH, né? E esses dois hormônios vão ser responsáveis pelo crescimento do folículo. O FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, vão participar aqui, né? Na verdade, vão influenciar, vão estimular esse processo de crescimento do folículo, tá? Conforme o folículo vai crescendo, também vai se iniciar a liberação do estrógeno, tá? Ele começa a ser produzido e começa a ser liberado aqui nessa fase de crescimento. Só que ele vai ser produzido lentamente, tá? Vai começar a ser produzido devagarzinho, ainda durante a fase folicular, tá bom? E também se inicia o processo de maturação desse folículo. Outra coisa que acontece aqui na fase de crescimento, né? Nessa fase aqui de crescimento, é que aparece a formação de uma protuberância aqui na periferia do ovário, né? É quando o folículo começa a se preparar para poder liberar o óvulo. Então, ele forma essa protuberância aqui na superfície do ovário, né? Porque o óvulo, ele vai perfurar tanto a parede do folículo quanto a parede do próprio ovário, tá bom? Por causa do efeito do FSH e do LH, a parede do folículo vai se romper, a parede do ovário vai se romper, tá? E vai liberar o ovócito aqui para acontecer a fecundação, certo? Ele libera o ovócito, esse ovócito vai ser captado pelas fibras das tubas uterinas, que vão levar esse ovócito, né, em direção ao útero, para que ocorra a fecundação ainda nas tubas uterinas, tá? Só para deixar claro, a fecundação ainda acontece nas tubas uterinas e não no útero. Quando termina o processo de ovulação, vai se iniciar a fase lútea, certo? Que é a formação do corpo lúteo. O LH, né, que é o hormônio luteinizante, ele vai estimular a formação do corpo lúteo, né? E o corpo lúteo é uma glândula. É basicamente isso. Aqui a gente tinha um folículo que tinha a função de guardar o óvulo, né? De maturar o óvulo, tudo bonitinho. A partir do momento que o folículo libera o óvulo, ele começa a se transformar em uma glândula. Uma glândula que vai exercer funções endócrinas. Por quê? Porque ele vai secretar a progesterona e o estrógeno, tá? Esses dois hormônios sendo produzidos em massa, né, o estrógeno e a progesterona, começam a fazer com que o LH e o FSH diminuam, tá? Então, quando a progesterona e o estrógeno estão em alta, o FSH e o LH começam a decair. Quando esses dois hormônios decaem, se evita aí a liberação de outro ovócito no mesmo mês, tá certo? Se a mulher não engravidar, o corpo lúteo vai se desintegrar e vai se transformar nessa massa branca, né? Que a gente vai chamar de corpo albicans. O corpo albicans vai começar a reduzir os níveis de estrógeno e progesterona, e conforme esses dois hormônios vão reduzindo, vai aumentando a produção de FSH pela hipófise e se inicia o novo ciclo, tá? Então, só para a gente entender aqui, a parte mais importante do ciclo ovariano vai ser a liberação do óvulo, tá? Mas aqui acontecem duas atividades
importantes, que é a liberação do óvulo e a produção de hormônios, progesterona e estrógeno, tá? Então, agora que a gente já entende como que se dá o processo da formação do óvulo e também a ovulação, vamos para o próximo órgão, que vai ser o útero, tá? O útero também é um órgão muito importante desse sistema, já que é ele que vai servir de local para acontecer o desenvolvimento do bebê, né? Ele é feito basicamente de músculos, né? Tem aqui na imagem, né, para a gente ver o desenho das fibras musculares. E ele vai ter esse formatozinho de pera, né? Como se tivesse uma perazinha aqui, virada aqui de cabeça para baixo, tá? Normalmente ele apresenta 7 centímetros de comprimento e 5 de largura. E sendo assim, né, já que ele apresenta essas medidas, a gente já consegue perceber que durante a gestação vão acontecer muitas mudanças, né? Porque um órgão que mede 7 centímetros vai guardar dentro dele um bebê que chega a medir 50 centímetros, 53 centímetros, né? 40 centímetros, vai depender muito do tamanho do bebê. Mas, independente do tamanho da criança, ele vai ficar guardado aqui dentro do útero, né? Então, as alterações que acontecem durante o processo de gravidez são enormes, tá? A função do útero vai ser justamente essa de ser o local, né, onde o feto vai se desenvolver. Ele é um órgão que fica ligado às tubas uterinas, que são essas estruturas aqui, que é onde realmente vai acontecer a fecundação, tá? A fecundação acontece aqui nas tubas uterinas e os cílios que estão nas paredes das tubas uterinas vão varrer o zigoto para dentro da, da, da região do útero, que é onde o embrião vai se fixar para poder se desenvolver, tá? E assim que o embrião se fixa na parede do útero, já se inicia o processo de desenvolvimento. A gente vai identificar aqui no útero 3 partes diferentes, certo? O fundo, que é essa região de cima, tá? Essa região mais côncava aqui em cima. Tem ainda o corpo, que é essa região mais larga, né? Que é onde fica a cavidade uterina. E por último tem o colo do útero, que é essa região aqui, que é essa mesma região aqui, só que vista de outra maneira, né? É a parte mais estreita do útero e vai fazer a comunicação do útero com a vagina, tá? A região do colo do útero, ela chega a medir de 2 a 4 centímetros, então uma região muito pequena, tá bom? Nessa região, são produzidas, né, são secretadas aí algumas secreções que vão garantir a penetração do espermatozoide dentro do útero, tá? Quando a gente está no período de ovulação, né, quando a gente está no período fértil, essas secreções elas vão ficar ainda mais fluidas, né, que é para poder facilitar o deslocamento do espermatozoide, tá? Uma informação importante é que nesse local, né, no colo do útero, é possível se desenvolver um câncer que é muito conhecido e que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. A gente vai conversar sobre o câncer do colo do útero, mas também é possível desenvolver câncer aqui dentro da parede uterina, então o câncer do útero, tá? Também é possível desenvolver câncer aqui na vagina, que ainda existe o câncer vaginal, certo? Mas a gente vai conversar sobre o câncer dessa região aqui, que é o câncer do colo do útero, tá bom? Esse câncer, ele normalmente, né, pode acontecer que seja por outros motivos, mas normalmente ele é causado
por causa de infecções persistentes pelo vírus HPV, tá? O HPV, eu já falei, é um tipo de vírus e ele pode infectar as mucosas de algumas partes do corpo, né? Mas para o momento que da aula a gente vai falar sobre a mucosa do colo do útero, tá? Quando as infecções do HPV são persistentes, quando acontece, né, muitas vezes começam a causar alterações nas células dessa região, tá? E que vão poder aí evoluir para o câncer de colo do útero, tá bom? Só para a gente deixar claro, nem sempre o câncer vai ser causado por causa do HPV, mas é um fator de risco, certo? Normalmente, as lesões causadas pelo HPV podem evoluir para um câncer, tá? E o meio mais rápido de se diagnosticar essa doença é fazendo a prevenção, né? O exame Papa Nicolau, que a gente tem que fazer a cada 6 meses, tá? Vai servir para a gente descobrir esse tipo de doença mais cedo, né? E já para começar o tratamento, tá? O HPV, ele é uma doença curável, né? Então, é essencial que a mulher faça o Papa Nicolau para poder ter o diagnóstico cedo. Como eu já falei para vocês, durante o estudo do sistema reprodutor masculino, o câncer é uma doença que quanto antes ela for diagnosticada, mais eficaz vai ser o tratamento. Então, fazer esses exames de prevenção, né, é muito importante para se ter esses diagnósticos mais cedo para poder iniciar o tratamento, tá? Também existem mais algumas coisas, né, que podem aumentar aí o risco do câncer de colo do útero, que é o início da atividade sexual muito cedo, né, o início precoce da atividade sexual. Também, além do início precoce, a atividade sexual com múltiplos parceiros, né? Quando você mantém uma vida com múltiplos parceiros, então você também fica mais suscetível a desenvolver o HPV, a desenvolver qualquer outro tipo de DST, né? Principalmente se você não utiliza proteção, tá? E fica mais suscetível também a desenvolver o câncer do colo do útero, tá certo? O sexo sem proteção, né? Também é um fator de risco, já que você pode desenvolver HPV se não utilizar a proteção, tá? O tabagismo, né? Também pode aumentar o risco e o uso prolongado das pílulas anticoncepcionais, tá? Essas informações, elas foram retiradas do site do INCA, tá certo? Não sou eu que estou falando. Tem um artigo lá que está falando justamente sobre isso, sobre o uso prolongado das pílulas anticoncepcionais e de como esse uso pode acarretar problemas no sistema reprodutor, tá? A prevenção desse tipo de câncer vai estar relacionada com a diminuição do risco de contágio pelo HPV, né? Então, fazer sempre o uso do preservativo e a vacinação, né? A vacinação contra o HPV já está disponível, se eu não me engano, desde o ano de 2014, né? Foi disponibilizado para as meninas, adolescentes entre 9 e 12 anos de idade, e depois começou a ser disponibilizado também para os meninos. Então, tomar a vacina, né? E utilizar o preservativo é de grande importância para poder prevenir o HPV e prevenindo o HPV você previne também o câncer do colo do útero, tá? Então a gente finaliza a aula de hoje por aqui e quando for na aula que vem a gente continua conversando sobre as paredes uterinas e sobre o ciclo uterino e os outros órgãos que vão compor aí o sistema reprodutor feminino, tá? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.